Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast da Unify. É sempre muito bom ter vocês aqui, alunos e futuros alunos. Eu sou Natália Leite e estou aqui com uma convidada muito especial, a professora Larissa. Doutora Larissa Renata de Oliveira é neurocientista, anatomista, terapeuta comportamental e bióloga, com mais de 20 anos de experiência como pesquisadora, docente e palestrante. Doutora em Biologia Comportamental pela UEM e mestre em Anatomia pela USP. É autora dos livros A Ciência do Amor Próprio e Pra Dormir Bem, além de criadora do método Medicina da Alma, unindo ciência, autoconhecimento e inteligência emocional para o desenvolvimento humano. Larissa, que bom ter você aqui com a gente. Bora conversar? Bora, obrigada pelo convite. É uma alegria poder dividir um pouco essa expansão que é a nossa mente, né? E o ser humano como um todo. Imagina! Antes da gente falar de conteúdo, eu queria saber da Larissa, além de professora e pesquisadora, o que te trouxe até essa área de atuação? Você acha que foi algo, né? Uma paixão à primeira vista ou foi acontecendo pelo caminho? Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade pelo ser humano, a paixão em conhecer mais sobre ele. Quando eu entrei na faculdade muito nova, já me deparei com anatomia humana, corpo humano, era o que tinha para falar nessa época de neurônios, e por ali eu fiquei desde os 17 anos. Então eu acho que isso, nessa época a gente não falava de neurociência, não era esse termo, isso há quase 30 anos, né? A gente começa a contar um pouco a nossa idade, mas eu acho que foi somando o contexto. Sempre gostei de público, gostei de pessoas. Eu acho que eu sempre gostei do ser humano, então isso me levou a querer entender como ele funciona. Mas na época eu queria entender o corpo humano. Eu achava que a parte física era interessante, por isso que eu fui para essa área que era anatomia humana. Então acho que eu aliei o meu senso mesmo de ser curiosa, de entender sobre isso, meu lado sensível, sempre fui muito amorosa, de pegar, entende? Não tem muito a ver comigo. E sempre gostei do ensinar. Então eu queria aprender isso para ensinar. Então tem muito a ver com esse meu olhar de aprender para ir para a educação. Então foi meio que os dois, foi uma paixão à primeira vista e foi acontecendo pelo caminho também. Foi se construindo de maneira muito linda. A gente às vezes imagina uma coisa e depois se torna mais linda ainda, né? Exatamente. E seus amigos, se a gente perguntasse para eles, o que eles diriam? Que você é mais razão ou mais emoção no seu dia a dia? Eu sou muito amor, muita emoção, mas eu acho que eu tenho um ponto de equilíbrio na razão, sim. Eu acho que sou uma pessoa que sabe pensar bem para agir. Acho que sempre fui. Principalmente na tomada de decisão, acho que sempre muito determinada no que eu quero. Então isso é uma condição muito do racional. Então tomar decisão é racionalizar, né? Então acho que eles vão dizer que apesar de eu ser muito amorosa, emocionada para algumas coisas, acho que a razão bate bem. Acho que vou bater o equilíbrio. Equilibrada. Equilibrada. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional, mas a gente sabe que na prática é um pouquinho mais difícil. Como que a gente pode fazer para descomplicar isso, para não ser uma coisa tão difícil de a gente colocar no nosso dia a dia? A gente fala da inteligência emocional como um viés, né, de buscar entender como é que a gente pode equilibrar a nossa vida e agir de maneira, vamos dizer, melhor. Então a neurociência primeiro gosta de mostrar que a gente tem 3 eixos de controle. A gente tem uma estrutura que comanda de maneira filtrando o que a gente faz, mas ela é uma consciência, que é a nossa área frontal, mas ela não é a primeira que age, que é a nossa área do córtex frontal. Ela depende do que é ativado numa área que é a que vem primeiro, que é o nosso lado emocional, chamada de amígdala cerebral. A gente tem uma de cada lado, a amígdala ativada, em alerta, que é o nosso lado emocional, que vem de externamente, que vem internamente, bate ali o nosso emocional. Mas nós também temos uma terceira área que a gente pouco fala, que são nossas reservas de memórias, que é o nosso hipocampo. Então essas 3 áreas, elas vão estar trabalhando no nossa inteligência, nosso equilíbrio emocional. Então toda vez que a gente tem que agir emocionalmente, nós temos que pensar, sentir, eu estou realmente ansioso, então eu estou deixando a minha amígdala dominar, ou eu já filtrei e eu sou ansioso, eu estou preocupado com isso, então eu tenho que denominar essa preocupação. Então eu sempre digo
que uma das vertentes de colocar o cérebro trabalhar a nosso favor na inteligência emocional é primeiro eu tentar denominar o que eu estou sentindo, para deixar essas 3 regiões trabalharem. Eu estou preocupado porque eu tenho uma prova e eu não sei o conteúdo. Olha como eu denominei, eu dei nome à minha preocupação. Eu estou aflito porque eu preciso fazer um percurso longo para chegar até um lugar de trabalho e o tempo não vai ser suficiente. Então, eu também estou denominando. Aí eu começo a respirar, começo a me acalmar, porque eu sei de onde está vindo aquela condição que a minha amígdala está em alerta. E aí meu córtex frontal, com mais controle sobre a situação, ele começa a achar a saída, ele começa a achar a solução. Essa é a primeira vertente. A respiração me ajuda muito. Então, são situações que sentir o que está acontecendo comigo. Então, regras como respirar, como se acalmar, quando tira um tempo, põe no papel, conversa com alguém. Agora eu sei. Aí eu dei tempo de meu cérebro filtrar nessas 3 regiões. Ou uma outra coisa comum. Eu sempre ouvi falar que eu sou assim. Como assim? Você ouviu falar? Você realmente é? Você é inquieto? Você é agitado? Ou você está hoje decorrente de que dormiu mal? De que está com excesso de preocupação? Ou de que está estressado com... Então você vai denominando. Aí você vai amenizando essa amígdala, ficar em esse alerta, que ela trabalha com medo, com raiva. Né? Ela trabalha muito trazendo para nós essa situação de avisar que você está em perigo. E aí você deixa o seu córtex frontal, pré-frontal, racionalizar. Então nós precisamos ter um respiro para racionalizar. Então minha dica sempre respira, pensa, calma. Então às vezes eu preciso pôr no papel, preciso ter esse momento para eu conseguir entender o que é realmente inteligência emocional. Que eu tenho um problema, eu vou resolver o problema e não arrumar mais 3 ou 4 problemas. Então é dessa forma que a gente mostra que a neurociência nos ajuda a usar o nosso cérebro a nosso favor. Entendi. E na sua experiência em sala de aula, teve algum momento marcante ou engraçado que te fez olhar a importância de perceber as emoções? Teve vários, mas tem em especial de um aluno que ele não conseguia fazer provas, né, daquela matéria específica, ele era meu aluno. E aí eu percebi que o fato dele estar perto de mim na hora da prova, que eu perguntei, ele conseguiu denominar a emoção. Provas me desestabilizam, porque me fazem lembrar de quando eu era criança, ele tinha sido uma situação punido por uma determinada professora, e colocava ele perto de mim, acolhia, né? É o acolher, o trazer ele para perto, mesmo ele adulto, esse era um aluno de universidade já, pronto, acalmava ele. Então, neste momento em que você está passando por uma situação de desafio, uma situação de ameaça, o acolher, ameaça novamente a região do cérebro da amígdala cerebral. Quando eu acolho, eu acalmo ela. Então, sempre o acalmar. Então, o acolhimento, o olhar mais de perto. Se é um aluno que gosta do toque, vai toque. Se é um aluno que ele é mais expressivo, um sorriso. Mas eu preciso entender quem é esse aluno. Então, esse meu aluno funciona muito trazer ele mais para perto. Ele se sentiu mais autoconfiante. Porque eu passei para ele a confiança que eu tinha nele também. E aí funcionou. Com você ele conseguiu quebrar esse ciclo dele. Quebrou esse ciclo. Até hoje a gente tem esse vínculo, já está formado e tudo mais, mas ele fala sobre isso. Nossa, eu fui acolhido. Você me entendeu. Na verdade, o movimento foi simples, foi sutil, mas resolveu o que para ele era um monstro que ele tinha criado na mente dele. Com certeza. E se você pudesse dar um conselho agora para os alunos que estão nos ouvindo, um conselho rápido, sobre como lidar com os dias difíceis, que conselho seria? Entenda o que é difícil, né? Sinta, deixe fluir dentro de você, dentro do seu pensamento, o que você considera difícil. É como se tivesse um emaranhado de pensamento e você começasse a denominar o que é essa dificuldade. É dificuldade porque eu não tenho tempo, é dificuldade porque o conteúdo para mim é difícil, é dificuldade porque eu não entendo a linguagem. O que é a dificuldade? Denomine ela e a partir dela comece a achar as saídas. Mas lembre, o desafio não pode ser o fim, ele tem que ser o meio, porque o meu cérebro se molda a partir do desafio. A partir do que você sente,
olhe para aquilo de uma outra forma. Fale, vai passar. E aí você vai trabalhando no seu cérebro, programando ele a criar novos pensamentos. Porque o pensar, como eu penso sobre aquilo, vai gerar meu comportamento. Então, meu pensamento gera um sentimento, uma emoção, que vai me gerar um comportamento. Então, pensar diferente daquilo, por mais que eu não goste, mas se eu começar a pensar, eu quero passar por essa fase, eu quero lidar com isso, eu começo a achar saída. Então, minhas ações ficam, vamos dizer, mais positivas. Porque quando os pensamentos são ruins, as minhas ações tendem a ser destrutivas. Porque o meu cérebro não sabe aquilo se é real ou imaginário. Então, eu preciso começar a pensar diferente para eu começar a criar dentro de mim uma narrativa para saída e não para ficar no problema. A gente já fica meio pé atrás quando a gente acha, né, que vai ser um dia difícil, que a gente vai passar por um momento difícil, e isso já acaba barrando a gente antes da gente passar por aquilo. Exato. Então é meio que se ressignificar aquele momento. Eu vou criando um padrão na minha mente, construindo uma conexão que não me ajuda a sair, só me ajuda a me enfiar. Então acredite, não vai ser para sempre. É só uma fase. Ela é temporária. Então quanto mais você evitar, mais cresce na sua mente o problema. Então encare. Vai com medo mesmo, aquela que fala. Então como que eu faço vai com medo? Eu denomino que medo é esse, que situação é essa. Quando você pensa, né, nas crianças, é verdade que o cérebro delas é uma esponja nos primeiros anos? Uma linda esponja. E o que mais te impressiona nesse desenvolvimento aí dos primeiros anos de uma criança? É que ela aprende tudo que ela ouvir, tudo que ela experimentar. É uma plasticidade neural incrível e tudo que no ambiente dela tiver suscetível, ela estiver experimentando, brincando, fazendo, abraçando, curtindo, vai interferir na formação desse cérebro. Isso pode ser para coisas boas e coisas ruins. Então, a gente fala que a infância, a primeira e a segunda infância, ela é a janela de oportunidade, a janela de ouro do cérebro. Então, tudo realmente que ela tiver a oportunidade de conviver, mesmo que inconsciente, principalmente por causa dos neurônios chamados ali de neurônios que estão automaticamente existentes nessa região, que a gente nem tem controle disso, eles vão estar fazendo com que essa criança absorva tudo. Não é que ela queira, não é que ela tenha um filtro ainda. Por quê? Porque está em constante formação, as sinapses são muito maiores. Então, a gente vai ter esses neurônios chamados de neurônios espelhos, intensidade nessa formação. Então ele vai espelhando, ele copia comportamento, ele copia humor, ele copia intenção, ele copia movimento. Então realmente a infância, vamos chamar de janela de oportunidade, janela de ouro, uma grande esponja. Ai, que delícia, né, viver a infância. E se você tivesse que explicar a neurociência para uma criança de 5 anos, como que você explicaria? Um grande jardim, com flores de todos os tipos e tamanhos e cores. E que todo dia a gente planta sementes. Todo dia o que ela viver, o aprendizado, tudo que ela experimentar, por onde ela percorrer, vai estar sendo plantado ali. Memórias, percepções, sentimentos, tudo aquilo vai fazer parte da vida dela. Vai colher um dia aquilo. Ai, que então lindo. nada vai em vão. É lindo. É lindo. Mas ao mesmo tempo é preocupante. Porque a gente não consegue proteger isso o tempo todo. Mas se a gente pudesse dizer para elas, viva, seja criança, brinca, né? Viva o seu momento. Legal. O que você acha que os futuros professores, eles têm que ter em mente diante de uma turma de pequenos? Que tudo que a criança vivenciar está fazendo sentido para esse cérebro. Não só conteúdo, não é só a leitura, tudo. A relação social, as regras, os horários, a intenção, a convivência, as faixas etárias, a diversidade, os conflitos, o brincar, tudo aquilo é único para aquela fase. Não vai passar, não vai voltar. Vai passar, né? Não vai voltar. Então, tudo aquilo está formando esse cérebro. A lateralidade, então a brincadeira, os jogos, o encaixe, tudo isso forma o cérebro. Então toda a experiência faz o que a gente chama de plasticidade neural, faz a moldagem do cérebro, então tudo importa.
A gente não vai medir o aluno só porque ele sabe ou não o conteúdo, porque ele conseguiu fazer ou não a atividade, mas a gente está formando o cidadão como um todo quando ele está ali, disposto a. Então esse ser humano é formado o tempo todo. Isso para mim é coisa incrível, por isso que eu sou apaixonado pela formação do cérebro, porque ela é contínua. Ela é todo dia, o tempo todo. E é única, né? Cada um tem o seu jeito. E no seu tempo, mas ela não para. Ela é infinita. Ela é infinita. Mesmo na sua divergência, na neurodivergência, tem as suas limitações, mas ela está acontecendo. Uhum. Não tem poda, não tem... Tá, aquela, vai acontecer. No seu, mas vai. Não tem uma pausa. Não, né? Então isso é tudo que a gente, quando a gente pensa nisso, fala, meu Deus, não posso limitar isso, eu não posso achar que não vai. Vai. Se não vai por aqui, vai por ali. Então isso eu acho que é o mais fantástico quando a gente pensa em sinapses, em aprendizado, em infinito mesmo, o que o cérebro é capaz de fazer. Legal. Agora uma curiosidade. Se você pudesse escrever uma frase num mural gigante para todos os alunos e professores do mundo ver, que frase você escreveria? Eu sinto, eu experimento e eu quero viver tudo aquilo que for possível, porque o tempo não volta, o tempo é aqui e agora. Muito legal essa frase. Pensando mesmo na plasticidade neural. O cérebro não tem muito essa conexão que é passado, presente e futuro, porque é muito significativo ver o agora. A gente acreditava que a plasticidade era uma coisa que vivia muito nas crianças, e a gente sabe que a gente faz plasticidade o tempo todo. Então, nosso cérebro está sempre se moldando. Então, viver o agora, né? Eu posso aprender o que eu quiser agora. O que eu quero aprender agora? O que eu quero viver agora? O que eu preciso experimentar agora? Só vai, o seu cérebro vai conseguir. Não tem idade, né? É infinito. A gente pode viver e começar quando a gente quiser. E se reaprender sempre. Bacana. E se a gente tivesse uma máquina do tempo e você pudesse visitar a Larissa lá de 5 anos, o que você diria para ela? Bacana. Só vai, né? Confia, não tenha medo, não ouça muito. O medo dos outros não é o seu medo, porque muitas vezes eu não fui porque os outros tinham medo. Eu ouvi, né? Irmão mais velho, ouvi mãe, ouvi algum primo e não era meu medo. Aquela criança lá às vezes teve receio ou deixou de ter atitudes porque não era ela falando. Era o padrão de outra pessoa. Mas vai, seja você, confie em você, seja de verdade para você, sinta, experimente. O tempo não volta. E aquilo que você puder viver para você, seja autêntica. Eu acho que essa palavra, seja autêntica, seja de verdade. Eu acho que é isso que eu falaria para mim mesma. Porque os traumas, eles existem muitas vezes, nem foi nosso. Foi das implantações. E às vezes a gente deixou de fazer coisas porque a gente foi colocado. Uhum. Então a nossa infância muitas vezes é marcada por isso também. Mas gostei dessa pergunta. Legal pensar sobre a nossa infância. Isso me lembra muito quando a gente é criança, que a gente fala assim, eu não gosto de comer isso, mas a gente nunca comeu. Porque alguém diz que é ruim. Não come que é ruim, mas talvez eu coma e eu goste. Isso diz sobre mim, não sobre a outra pessoa, né? Então a gente vai descobrindo isso ao longo da nossa vida. Exatamente. Larissa, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, uma delícia mesmo. E para você que está ouvindo aqui na Unify, a gente tem uma diversidade enorme de cursos para você transformar vidas e carreiras. Mude seu futuro com a Unify. Segue a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo bacana por lá. E se você quer se tornar o nosso futuro aluno, você pode acessar o site unify.edu.br. Até o próximo episódio.